enaltecer as empresas, né, que são apoiadoras do nosso programa. Nosso muito obrigado aí a The Inox, do nosso amigo Márcio Adams, também Pastel e Cia, da Jay e da Carol, Ferragens 4 Pontos, o Zé e a Ilse, obrigado pela companhia também aqui apoiando Pioneiros em Destaque. Casa do Vidro, né? É isso, Casa do Vidro, do amigo Valdir, e também a Arte Sérgio. Alô, Sérgio, abraço ao Sérgio, que está lá ligado, está na nossa companhia também. E olha, hoje temos a grata satisfação de ter aqui a presença, então, da Zaira, do tio Rock, vamos chamar assim tio Rock, né? Eugênio Rock Anschel, é isso. E cumprimentando aí os internautas, né, que estão nos assistindo ao vivo, né? Cumprimentar aí nossos amigos internautas que estão na nossa companhia, agradecendo assim a presença de todos no nosso programa. Dona Zaira, 82 anos, vamos cumprimentar logo a Zaira aqui, que vai falar um pouco sobre a sua vinda. Daqui a pouco vamos conversar com o tio Rock também. Zaira, bom dia, tudo bom? Bom dia, Afonso. Bom dia aos ouvintes da Tropical FM. Estamos aqui para lembrar alguma coisa de muitos anos atrás, né? Isso, falar do pioneirismo, das pessoas. A gente às vezes não lembra de datas e tudo, mas temos muitas lembranças. Com certeza. As datas não são tão importantes, né? Porque aí já cabe a livros de história, onde tem as datas, né? Mais importante é mais ou menos, década de 50, década de 60 e assim por diante, que tem importância, né? E vou cumprimentar o Eugênio Rock Anschel. Seu Rock Anschel, bom dia, 84 anos, 60 anos de 4 pontos, bom dia. Bom dia, ouvintes da Tropical. Como é que chama? Os internautas também, né? Isso. Bom dia para todos. Isso. E lembrando que temos que falar um pouco mais alto, porque os dois estão de máscaras, né? Eu estou sem máscara, eu estou aqui um pouco mais longe, mais afastado, mas vamos conversando assim, falar um pouco mais alto para os ouvintes ouvirem, né? Vamos começando pela Dona Zaira. Que ano que vocês vieram, Dona Zaira, para 4 pontos? Em que ano que vocês vieram? A gente chegou aqui no dia 13 de dezembro de 1960. 1960. Da cidade do Rio Grande do Sul, Criciúmal. De Criciúmal, do Rio Grande do Sul. Eu nasci e me criei em Criciúmal. E o Rock já foi de Cerro Largo, né? Chegamos aqui, daí foi a alegria, porque tinha sido instalada a luz aí de Novo Sarandi, que foi muito importante, né, para o povo daqui. Não tinha luz até tinha, então, em mas 4 era pontos. a gerador, antiga, né? Não era beneficiadora, que é do seu Gebardo Schweinberg, em memória, Isso. né? Ele tinha um motor que um gerador, né, que a Maripá forneceu para fornecer horas de luz. Aí dizem os que moravam aqui que era poucas horas, né, de luz. E então Sarandi teve uma pequena usina, era até muito bonita. Quando vinha os nossos amigos, conhecidos do Rio Grande, a gente levava lá para conhecer, né? Era um ponto turístico. Era um ponto turístico. Nós temos fotos da usina de Novo Sarandi. Que legal. Pouco falado, né? Mas a gente lembra bem. Eu conheço lá o Daí local. a gente montou ali o bar, que daí o Rock vai falar o porquê que a gente veio, como a gente veio e o que a gente ia fazer em 4 pontos. Isso. Então, mas o Rock pode falar então um pouco da atividade que vocês vieram exercer, né? Sim. Vieram já com essa finalidade, né? Para vir para 4 pontos. Nós viemos com uma finalidade fixa. E vocês construíram o local lá onde é que... Mas depois não foi bem, não aconteceu bem o que a gente planejou. Ele vai falar algo. Isso aí, então o tio Rock vai contar para nós qual era a principal finalidade que vocês vieram para cá. Nós chegamos para mais perto em 4 pontos para colocar um posto de gasolina aqui na esquina dos lotes aqui, no pertinho, mas o serviço móvel veio naqueles mesmos dias e chorou. Mais comercial, progresso, né? O posto precisava outros, né? Topamos. Aí compramos a casa do Forto, Emílio. Ele tinha uma bodeguinha ali já de moradia. Depois construímos então, que mais tarde ficou sendo
PP. Dos velhos, né? Bar dos velhos. PP. Mas era conhecido como o Bar do Tio Roque, né? Ali ainda não tinha esse nome, não. Ali era bar de churrascaria, lanchonete, né? Era Alvorada o nome, né? Mas o nome ninguém interessou. Né? Sim. Importante a função, a finalidade. Daí mudamos de profissão, né? Quer dizer, nós íamos mudar. E enfrentamos, né? Então vieram para instalar um posto. Posto de gasolina. Tudo programado. O pai achou. Né? Depois o posto do seu Silvino inclusive era aqui, nessa esquina aqui da antiga rodoviária, aqui, do né? outro lado nós ia fazer do outro lado o posto, né? Construir. Isso. Muito bem, estamos conversando com o tio Roque e a dona Zaira, né? Falando um pouco da história. Eu vou conversar um pouco com o tio Roque, né? Sobre a questão da família, né? Um dos pioneiros, né? Bem antes disso, o seu Aloysio Anschel já veio para cá. Que ano que ele veio aqui? O seu pai, né? Seu Aloysio Anschel. Tá. O meu pai, o Aloysio, ele foi convidado pela Maripá para ser revendedor de terras aqui. Isso foi em 48. 1948. Mas ele começou a trazer o povo em 49. Que até que conseguiu arrumar os primeiros corajosos, né? Que todo mundo tinha mata, e era também, né? Aí ele conseguiu trazer em 49 os primeiros passageiros. A viagem começava a 3 passos. Vinha de caminhão. É uma caminhonete com lugar para 15 passageiros. Uma caminhonete Fargo ou Dodge, não me lembro mais o bancos. 15 passageiros podia ter, 15 lugares. Quantos dias levava essa viagem, mais ou menos? Bom, a primeira levou 6 dias. 6 dias. Isso, quantos dias levava a viagem? Perguntar de novo aqui, meu microfone estava... A primeira viagem, em 49, levou 6 dias. 6 dias, olha só. Pouco não conhecia a estrada e coisa lá. Estrada ruim, né? Também, no meio do mato. E a estrada era, vamos dizer, saía de 3 passos, meio-dia. E até São José do Cedro, noite. Pousava. No outro dia, pegava rumo Pato Branco, Francisco Peltrão. E lá saía em Laranjeiras. Lá para aqueles trajetos, né? Laranjeiras, então, ia para Cascavel. Na saída de Cascavel ia por sede Bom Princípio. Não era essa sede ainda. Por Bom Princípio é Toledo. Isso levou 6 dias. Né? E para vir de Toledo para Quatro Pontos, também havia uma grande dificuldade, né? A Toledo já era mais difícil porque precisava pegar a estrada que ia a Porto Britânia. Porto Britânia. E até numa altura ali, baixava para Flor da Serra e vinha para cá. Cerro da Lola, se não me engano, aqui vinha aqui era por lá, né? Mas ele vinha ali de 10 de maio, mais ou menos já tinha o desvio. Assim. Desvio não, a estradinha, né? Da Maripá, né? Bom, e seu Aloysio, então, veio assim, era uma espécie de divulgador, promotor da Maripá, né? Para trazer pessoas para cá. Ele começou em 49 e ficou nessa até 60. Depois não tinha mais terra para vender, né? Na região da Maripá. Maripá, né? Vendeu tudo? Eu sei que as últimas 2 colônias eu vendi. Era lá em Mercedes, na Sanga Seca. Veio um gaúcho aí perdido, né? Que iria porque queria. Fomos na companhia lá, tinha 2 colônias ali na Sanga Seca. Fomos lá, se perdemos no mato. Mas achamos, né? A Sanga Seca. Com certeza. Aí foi a última, depois só um dia para o outro, né? Bem, aqui, Quatro Pontes, na época foi feito o traçado da onde seria a vila, né? A cidade e tal, né? Também a Maripá, que colonizou tudo, vendeu tudo, né? Tudo prontinho, assim. Os lotes, tudo, as chácaras. Tudo, né? Chácaras. Tudo era através da Maripá. Prontinho. Muito bem. E ele tinha um capricho assim que o pai falava que todas as colônias tinham água. Tinha água, né? Tinha umas mais largas, mais estreitas, mais curtas. Dava né? um jeito de pegar água, né? Algumas meio na forma de triângulo, outras mais. Ou tipo lagoa. Todas as colônias. Seco lá, né? Que já estava seco logo, né? É um dado interessante. Todas as colônias tinham água. Porque naquele tempo. A medida chegava no final. Na água. Que legal. Então tá aí um dado interessante, né? Muito bem.
Então, seu Aloysio foi, digamos assim, o pioneiro na área de colonização, né? Para trazer o Ele pessoal. também tinha, ali, quando vai a Marechal, ali em frente à polícia, ali ele em 52 plantou café. Tinha um cafezal ao lado esquerdo, quem ia ali. Esse aí, o Langa, Zeno Langa também plantou. Sendo lá que ia do outro lado, nas antenas, nas torres. Lá, né? Só Isso. que deu uma furada, né? Aí o Lotário deu baixo, ele já veio aqui para cuidar, né? O cafezal aí para formar, né? O Banco do Brasil de Foz do Iguaçu financiou café. Olha, Só que tudo bonito, né? A geada colheu. pegou um ponto Daí, geada, ceifou tudo. quando eu vim sair, eu estava querendo ser padre, aí desisti em 54. Daí aproveitei uma viagem que tinha um lugar e vim junto, conhecer aqui, né? Em 54. Naquele tempo já estava aberta a estrada Capanema pelo parque. Com a balsa. A balsa, né? Pelo parque, ali do Parque do Iguaçu. Isso aí é a Medianeira, né? Só que tinha uns 18 quilômetros, se não me engano, ali de mato. Dia de chuva não deixavam pôr corrente, tinha moradores ali, nos carros. Todo o carro sempre tinha uns 20 ou 15 metros de Corrente, corda, coisa para puxar. Não era empurrar, era puxado mesmo, né? Era uma coisa necessária. Né? Foi só 3 dias aquela viagem, né? Porque choveu muito lá no parque, lá tivemos que passar um dia lá. E o senhor lembra, a maioria das vilas e pequenas cidades tinha um portão, né? Quando chovia, eles cancelavam o trânsito, né? Lá no parque já era assim, né? Chovia, nem entrava. Nem passava. Ficava do outro lado em Capanema, né? E aqui, então, era um outro povoadinho que tinha ali. Aqui na saída para Sarandinho, né? Que é a IBS, eu até comentei hoje, tinha um portão também, eu lembro. Ali eu não lembro, né? Porque foi tão rápido, né? Só que tem se eu posso contar uma vantagem também. Claro. Em 54, né? Aí junto comigo tinha um cara um pouquinho mais velho que eu, de Santa Rosa. Toda a viagem foi falando em futebol, o que ele era bom na bola, e jogava futebol. Ele era gremista ou colorado? Não sei, naquele tempo nem tinha isso aí. Não né? tinha essa rivalidade. Tá, mas chegamos aqui, então, não sei se foi sexta ou sábado, e domingo tinha jogo, Flamengo e 4 pontos, Brasil. Flamengo de Rondon. E me convocaram para ajudar. Eu falei, mas tem um rapaz aí que disse que é bom de bola. Lá fomos nós, na frente da igreja, hoje lá. Era o... Aí na praça. Lá no Marechal. Em Marechal. Era o clássico, né? O primeiro clássico. Sei que os dois foram escalados, mas o cara não conhecia nem bola. Puro papo, não. Só via televisão no potreiro lá quando jogava, né? Mas deu sorte, ganhamos 1-0. E eu sempre jogava na lateral direita. Aquele dia me botaram no meio. Não é que eu fiz o gol da vitória. Fez o gol da vitória. Olha, mais ou menos o único gol que eu fiz, né? Assim, né? Jogando pelo meu time lá em Criciúma, era lateral. Ali não tinha, lateral. Né? De fazer gol. Era diferente. Mas então fui goleador do Brasil. Mas isso foi um dos primeiros... 54. 54. Uma das primeiras partidas, então, do time de 4 pontos. Esse que era o primeiro clássico. Primeiro clássico com Rondon. Flamengo de Rondon. Flamengo. Olha só. Eu acho que o Botafogo e o Oeste não funcionavam. Né? Ainda não existiam. E como é que era o nome do time de 4 pontos? Já tinha nome ou não? Olha, eu estou lembrando do Brasil. Agora, se era outro nome, não sei. Brasil de 4 pontos. Porque foi meio rápido, né? Esse foi... E você lembra de alguns jogadores daquele tempo? Não? Ninguém, não só lembro. Esse parceiro. Só um. Tá, não sei quem, se foi o Lauro Langa que me deu o passe lá para fazer o gol. E Euclides já jogava também? Não, ou não? Ele não estava aqui. Ainda não estava aqui. Ele veio em 62. 62. Quais eram teus outros irmãos que vieram para cá? O Lotário. Lotário que foi vereador, em 51. Né? Bom, se eu posso falar, ele foi vereador, segundo vereador por Toledo, né? Em 56. Na segunda vereança. Seu Lotário, antes e Lauro Eichner se elegeram os dois, né? Não foi junto? Euclides na segunda fez 177 Lotário. votos. E o seu Lauro? O Lauro foi o terceiro. Não. Foi em 70. Em 60, não 70. Em 60. Foi em 60. O Lauro e o Euclides junto também? Não. O Euclides não. Ficou de 56 a 60. Ah, mais tarde. E o Lauro, então, de 60 a 70 em diante.
60, sabe? O Rudolf Stilben, lembra do Rudolf? O Rudy, sim, o Rudy Stilben. Ele foi junto com o Euclides, né? Então, o Lauro fez 141 gotas. E ali que eu vi que o Rubens, o primeiro, O Rubens Stresser fez foi o primeiro. 106, eu sabia 109, 110. Mas todos votaram, não tinha esses eleitores, tudo votou. Todos que votaram nele, Não tinha ninguém 100% dos branco votos. nem preto. Foi uma união total. né? Que legal, né? Muito bem. Então, deixar a Zaira falar um pouco. Isso, vamos conversar um pouco com a Zaira. Zaira que chegou no... Em que ano você chegou junto 60, com... Já casados? Sim, nós já era casados. Já casados. Já vai fazer 61 anos de casada. 61 anos, olha. 60 veio a pandemia, nós ficamos trancados. Muito bem, Zaira, eu sei que a senhora é bastante envolvida, apostolado da oração, pastoral da criança, clube de idosos, praticamente participando de bastante atividades sociais aqui na comunidade de Quatro Pontos. Isso há quanto tempo já? Olha, quando a gente chegou aqui, não tínhamos tempo, né? Porque tinha a lanchonete, bar, sorveteria, e a gente já estava muito ocupado, mas depois sempre eu ajudava. Que nem tinha ali a Anila Hoffman, o seu Nelson, que tinha funilaria ali na frente, né? Ela era uma costureira de Quatro Pontes. Ela sempre era envolvida com o apostolado da oração. Ela sempre me convidava para ajudar a fazer a capelinha ali nos Corpus Christi, né? Eu sei que essa capelinha eu ajudei muito a fazer, todos os anos. Aí quando o padre André veio ali, eu falei, padre, passa para o grupo de jovens, né? Que nós do apostolado já estamos cansados, né? De fazer a capelinha. Mas no fim, enfim, ainda ficou com a Eulete, com a Nena, que são mais jovens, né? Aí, na diretoria do apostolado, assim, eu não estava muitos anos, mas eu ajudava muito. A dona Lúcia, quando ela não podia, ela me indicava. Quando ela ia num lugar, eu colaborava com ela, eu ia. Então, a gente trabalhou unida, muitos anos. Até depois fui coordenadora também, que eu já estava com 75 anos, né? Mas eu aceitei para coordenadora depois que fui passar para a Nena, né? Mas antes disso, eu acho que eu já tinha uns 20 anos de apostolado. Muito bem, e além do apostolado, a senhora também ajudou a fundar a pastoral da criança, é isso? Eu fui uma das que fui a coordenadora inicial, assim que comecei, no caso, a pastoral da criança, com as minhas ajudantes, né, voluntárias, que era eu convidei a Darcy Anchal, a Lucinda Sturm e a Lúcia Friedrich. A Lúcia Friedrich é a que estava comigo quando me indicaram lá numa reunião, né? Pediram para mim ser a coordenadora. Então, a gente trabalhou um ano para formação, para visitar famílias e tudo. Depois de um ano de trabalho, aí foi registrada a Pastoral da Criança na Diocese de Toledo, né? Daí a gente trabalhou ainda 3 anos. E está até hoje ativa ainda? Está ativa. Depois do meu período de coordenadora, foi a Irene Bartzen, que chegou aqui em Quatro Pontes e assumiu, né? Que eu mesmo não conseguia mais, a gente tinha várias ocupações, né? Era muito difícil, eu às vezes passava 3 dias em curso, fora, né? Que a gente ia para Toledo e para vários lugares, assim, para participar de cursos, né? Com certeza. Depois, mais tarde, veio o Clube de Idosos, né? Teve a formação do Clube de Idosos também, né? Eu também já participava do Clube de Idosos, né? Geralmente como secretário, trabalhei vários anos. Só que eu fazia o trabalho de secretária, de todos um pouquinho. Onde faltava, eu estava ajudando, né? Então, até nos idosos, faz pouco tempo que a gente parou mesmo da diretoria, faz pouco tempo, né? Bem, o que eu me lembro, assim, do tempo, meu pai jogava bastante baralho, né? Ele gostava de jogar baralho e vocês tinham o bar do Tio Rock, né? Como era conhecido, né? Na época depois, né? E ali tinham algo, assim, muito interessante, que principalmente as crianças, eu, por exemplo, eu ia lá pedir dinheiro do meu pai que estava jogando baralho, ele não gostava muito de ser incomodado quando estava jogando baralho, né? Eu ia lá pedir dinheiro para comprar um sorvete.
Sorvete da tia Zaira, isso é famoso até hoje ainda, né? Era famoso, não só em Quatro Pontes. Nossa, tinha gente de Toledo que vinha tomar sorvete. Olha só. Tinha um médico ali em Rondão que trabalhava com o Dr. Fumagalli, eu não lembro bem. O nome eu não lembro. Ele tinha uma Kombi. Ele enchia a Kombi e vinha aí. Aí ele encomendava, para tal dia eu quero tantos quilos de sorvete. É um famoso sorvete que eu fazia de ameixa. Sorvete de ameixa que era mais famoso. Eu fazia tudo com fruta natural. Era Natural. uma máquina maravilhosa. Tenho saudade se tivesse hoje uma máquina daquela. E eu ainda lembro hoje aquela máquina ali girando. Quando a gente tirava o sorvete, dava tirava. aquele... Nossa, aquilo era maravilhoso. Era cremoso, era fantástico. Sabe que onde estava aquele material onde ia o sorvete e o picolé? Na soda e na salmoura. Tinha 20, quantos litros de soda e salmoura. Para não congelar. Tinha que estar 20 graus abaixo de zero para dar o sorvete. Caramba. Não congelava, né? Para não congelar. Daí a gente batia o sorvete, daí tinha as cubas, né? Nossa, nós tinha fornecedores de leite ali, o seu Glauco, o seu Olar Schmitz. Tinha várias pessoas que traziam forneciam leite. Nossa, no fim, chegava à tarde, era leite em pó, não tinha mais. Acabava. A máquina chegava a esquentar. Ficava o dia inteiro quase ligado. Levantava às 4 horas da manhã, os domingos. O Roque, às vezes, ainda estava a turma jogando baralho. Ainda tinha gente jogando baralho às 4 da manhã. Amanheciam e eu começava a fazer sorvete para quando terminasse a missa ter tudo cheio. Né? O pessoal vinha tudo lá. Foi um tempo, assim, muito bom. Tá, além do sorvete de ameixa, quais eram os outros sabores que eu tinha? fazia de banana. Banana. De pêssego, a vovó Forte ali, a vovó Forte, que morava ali na esquina. Isso. Ali onde é o Zé, ela era fornecedora do morango quando ela plantava. Então, toda a produção dela nós comprávamos. Aí ela sempre falava, o quilo é o preço de uma cerveja Brahma. Né? Então, aquele sorvete era tudo com fruta natural eu fazia. Olha só. Difícil. Aí, realmente, é o que eu me lembro mais assim, né? Porque enxergava o pessoal jogando baralho lá, né? Meu pai jogava baralho, era fiar, né? Isso. E nós passamos algum perengue aí. E tinha churrascaria ali junto. Nossa, e medo. Naquela época, né? Muito Paraguai por aí. Muito Paraguai, o seu né? Zeno Langa, ele era uma das que mais tinha funcionários, contratava os funcionários, né? A Olaria Exton também. A Olaria Exton também tinha já a fecularia, não era Lorenz, era a fecularia do seu Zeltman, do Willy Zeltman, né? Isso. Que também tinha bastante funcionários, a gente lembra bem daquela época, do Guebardo, em memória, né? O Guebardo já veio muito antes para cá, né? A dona Rani, eles também têm, talvez, muita história para contar, né? Com certeza. Muito bem, estamos conversando, agora são 10h26, estamos conversando com o tio Roque e a dona Zaira. Dona Zaira, algo mais sobre essa questão aí do bar, o que você teria ainda para dizer? Sim, eu tenho os meus fregueses, eu fui a primeira que fiz Bauru aqui. Bauru? Eu queria o cachorro quente da tia Zaira. Com aquela maquininha, sabe? Aquela de virar. Mas assim. era outra, era lá embaixo. Lá depois lá foi um sucesso tremendo, daqueles cachorro quente, cheese, pastel e bife, sei lá tudo, né? Mas aqui, ali tem muita gente que não esquece. Com certeza. Bauru. Eu não esqueço que uma noite o Albrin foi caçar rã e daí tinha um barril de chope e eu tinha que fritar a rã. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. O Werner Wanderer, chamavam de Lambari, né? Prefeito era lá. Ele vinha com a Kombi para cá trazer os funcionários. Ele era funcionário. Era funcionário. Da prefeitura de Marechal. O prefeito era o Arlindo Lampo. Quando eu fui pôr os rãzinhas na panela, começou a pular tudo para fora. Isso eu nunca esqueci. Detalhe que era um detalhe, O Ivo Balance, o Luiz, já em memória também, eram meus fregueses depois da aula.
de Rondão. Eles vinham, eles já entravam até na cozinha e faziam, às vezes, quando eu não estava. O Ivo deve lembrar bem. Mas só cortando um pouquinho. Arame, depois ensinaram ela como fazer. Pegar um palito e enfiar Na espinha. Na erva. espinha. Na espinha? Enfiar na espinha, daí Ela para sem quieta. pular mais. O Werner Wanderer, nossa, chamavam ele de Lambari, né? Ele vinha muito ali. Depois, né, foi o nosso prefeito. Depois do Arlindo foi o Werner. né? O Werner, daí depois deputado, né? Então a gente lembra bem essas pessoas que vinham aqui. Com certeza. Muito bem. Quero terminar o assunto que nós começamos no início, Vamos lá. falando do cafezal, né, foi em 52 que começou a crescer. 54, quando eu vim aí, o Lotário morava junto lá com o Alemão Louco. O Alemão Louco trabalhava lá, ele me contou. Os pais Morava do lá. Hilário. Os pais do Hilário Keila, Eles moravam ali, no cafezal. tinham tipo pensionato. Né, tá? E o café estava bonitinho, né? Foi em 56 ou 57, veio uma geadinha, acabou com ele, até na cova. Mas já é dona, né? Lá o Zé Nolanga também tinha no alto lá, né? Então, foi igual. Daí brotou de novo. E em 59 veio outra lá, acabou com ele. Acabou de novo. Daí em 60 o Banco do Brasil, que financiou, pediu que fosse lá buscar o dinheiro para arrancar tudo. Então os cafezais. Agora do São Luís do Oeste. Esses dias o Big Jorge falou um negócio. De São Luís. Foi em 64, que o pai, o Cleides e eu compramos umas colônias de terra lá, no local, e nós fomos fundadores, né? O pai, afinal, era, vamos dizer que tinha 80% ou 60%, né? E o Cleides e eu tinha menos. Então o Cleides tinha o escritório, ali vinham os fregueses, eu pegava, levava lá. O pai, semana, estava todo dia da semana estava lá. Ele já conhecia, né? Então, ele mostrava, eu ia mostrar no real. E assim foi até. Inclusive tem uma rua lá em São Luís do Oeste com o nome de Rua Quatro Pontes, né? Deve ter. Tem. Tem a praça lá que tem o nome de Aloysio Anchal. Praça com o nome de Aloysio Anchal. Lá em São Luís do Oeste, eu conheço. Aqui, uma vez, uma praça também tinha esse nome. Inclusive em São Luís do Oeste, por isso que tem bastante gente de Quatro Pontes lá, porque vocês que levavam para lá, o pessoal ia lá comprar e acabaram. E de fora também, né? Os conhecidos e tal, né? Sobre a Praça de Quatro Pontes também teve o nome do seu Aloysio Anchal também, né? A placa ainda. A placa ainda está lá. Houve uma polêmica na. É uma homenagem. Nós que baixamos a orelha e ficamos quietos, né? Mas era de. Mas aí não quer encrenca nada, né? Porque foi inaugurado, nossa presença, palanque e tudo, né? Homenagem. Gestão 96, né? Quando o Schwartz era presidente da Câmara. O Schwartz queria pôr o nome da praça Aloysio Anchal. Eu falei, Schwartz, tira esse São Borja aqui, porque toda a família mora nessa rua. Põe o nome de uma rua? Não, a praça. Ele não que deu. Depois a outra gestão lá, tem uns muito amigos ali que fizeram uma campanha, né? Marcha assinada. E a maioria... Para mudar de nome. Mudar, porque era da igreja. Praça da igreja. Mas a igreja tem, ó, pracinha lá na frente, né? Mas tudo bem. A placa está lá ainda, para quem interessar ver, está lá. Inclusive nas reuniões, quando eu era da coordenação, assim, tem aquela cruz bonita na frente da igreja, eu falava, que lindo pôr uma imagem do Cristo ali, né? Cristo Redentor, seria a praça ali na frente da igreja, né? Exato. Daí também você achou, né? Mas isso aqui é passageiro, já foi, passou. né? Muito bem. E os teus irmãos que vieram para cá, naquele tempo quase todos vinham... O Lotário era sócio da beneficiadora. Era o sócio beneficiadora. Enquanto pôde, né? Isso, exatamente, junto com o Quebardo, então, Flávio. O Cleides veio em 62, foi o primeiro escritório de contabilidade em Quatro Pontes. Nos anos 70, 71, mais ou menos, ele vendeu. Porque ele já estava mexendo, ele foi sócio fundador da Copagro. Copagro, foi fundada em Vila Nova. Em Vila Nova. Vila Nova. Copagro começou em Vila Nova. Vila Nova. Mas depois expandiu logo, né? Daí ele levava sede foi para Toledo. Né? Mais espaço e tudo. Interessante. E mais uma de Euclides fundou a Liga de Futebol. Liga de Esportes de Marechal, eu lembro. Eu lembro de
torneio início que teve aí no campeonato municipal com o Pato Bragado, aí na Brasília de 4 pontos com o Pato Bragado, um quebra-quebra. Famoso, né? Eu estava lá também. Não, mas, 3 passes e 4 pontos não podiam mais jogar. Cruzeiro de E 3 aí passes. A gente daqui lá com pau e... Levava até facão junto. Levavam tudo, né? E quando vinham de lá também. Nunca se pegaram para valer mesmo, né? Mas Muita gente levou umas facãozadas lá, meio de prancha, assim, né? Tinha muita assistência. Todo Muita mundo torcida. ia assistir a torcida. Ninguém ficava em casa, todo mundo ia no campo, né? Nos domingos, né? Era aquele programa. fuzuê, todo mundo indo pro campo de futebol, né? Com certeza. Isso é um negócio que hoje tudo demora para estar legalizado, né? Sim, sim. Eu sei que lá no Pato tinha como é que chamava esse senhor aí, né? Ele Verno era Scherer. presidente lá do... Não, até está em Marechal, não sei se é deputado, não. Vereador. Afinal, ele descobriu que não estava registrado, não estava ainda Euclides, né, fazendo tudo legal, claro, mas ele achou que perdeu um campeonato lá. Ele aí começou a encrespar, porque isso é frio, que não vale, né? Mas naqueles dias veio, né, a confirmação da... Isso tudo era longe, né? Claro. Não tinha internet, que nem hoje, internet, né? Não tinha nem... Tem muita história. Aí funcionou, né? Foi presidente certeza. muitos anos ali. Né? Sim, sim, eu lembro. Liga Rondonense de Eu fui Esportes. secretário. Ah, é? Secretário da Liga Rondonense de Esportes. primeiro. Grandes campeonatos aí naquele tempo, né? Fazia- E o telefone, o senhor lembra, seu Lotário, quando veio o primeiro telefone para cá? Olha, em 54 eu já tinha. É, Já tinha falava aquele em com Toledo, fio, né? que vinha de Toledo com fio, né? Mas depois... Só tinha um aparelho aqui, eu não acho sei, que né? Tem lembrança? Não tenho 60 e pouco veio o Não primeiro tenho distrito do lembrança Brasil. quando veio. Era 4 pontos que veio o primeiro distrito do Brasil, que tinha telefone de descagem direta à Direto, distância, né? Eu O assim, não lembro, DDI, né? Eu sei que nós DDD. entramos numa fria ali, compramos muito telefone. E eram depois caríssimos os telefones, né? A gente investiu nós- e alugou e... Nós compramos uma televisão para assistir a Copa de 70 e haja lugar. Aquele Lotava, estava né? entupido nas janelas desse lado, assim, né? Para assistir a Copa. 2, 3 em cada janela sentada. E a imagem era... Mas dava para ver, né? Dá para enxergar o Dava jogador, pra né? ver, né? Mas quem que era difícil, né? Tinha transmissão, né? Tinha o locutor, né? Mas o visual era quase a chuvisco. Era muita dificuldade. E era preto né? e branco, né? Preto e branco. Preto e Na branco. época, assim, para nós, quando iniciamos, era muita dificuldade. Não tinha, assim, frutas e verduras e não tinha padaria que fizesse as coisas. A gente tinha que fazer tudo mesmo. A sorte que eu trouxe uma secretária lá do Rio Grande, bem, que sabia tudo, que me ajudava, né? Festinha de aniversário, a Ivone Krieger. Ela ajudava eu ajudava ela no aniversário do Paulo, do Krieger, tudo era a gente que fazia os doces, as coisinhas boas, né, das crianças. Naquela época a gente, mesmo não sabendo, a gente enfrentava tudo, né? Então agora eu sei de quem a Raniele puxou aí fazer os docinhos. Tá certo. Muito bem. Agora são 10h35. Algo mais que tio Roque, o senhor gostaria de acrescentar aqui, que o senhor julga assim? do Tio Roque Lanches, né? Tio Roque Lanches, exato. Isso foi ali. Foi depois, mais tarde, lá né? embaixo que a gente Foi lá na esquina onde é que... Ele já foi em 80. Na esquina onde é que depois... 86. Depois, Foi, né? depois tinha o Faustão lá, né? É isso. Depois... Não, a gente vendeu. Antes do Faustão tinha um outro, esses de Gaúcho. Marechal. Lá de Três Passos vieram os dois rapazes, eu lembro. Isso. E depois o Faustão. Sabe por que a gente vendeu, Afonso, por falta de mão de obra? Sábado e domingo. O problema Durante é a esse. semana eu tinha. Mas sábado e domingo à noite... Ninguém quer trabalhar. Ninguém quer trabalhar. Eu, às vezes, estava sozinha na cozinha com 50 pedidos e eu não vencia. A gente teve que vender por falta de mão de obra. É complicado. Mas era Tio Roque Lanches e ela fazia, né? O tio Roque só tinha o nome, né? nome, Tio né? Roque. Mas todo mundo achou bonito. Até hoje, os antigos aí devem se lembrar. Lembra, né? Com certeza, com certeza. Eu lembro. Inclusive reuniões, eu lembro, do ginásio, Padre Montoya, despedida de fim de ano, a gente fazia aqui ainda no Tio Roque, aqui Sim. em cima, né? Ainda. E eu, na década de 70. eu fazia muita na prefeitura, no início, quando não tinha os restaurantes, quem fazia os buffets de jantar era eu. Eu sempre tinha livre para montar o cardápio, tudo, era eu.
que fazia, né? Que legal. Festa do município. Muito bem, conversamos assim no programa Pioneiros em Destaque, né? Com o apoio todo especial às empresas parceiras. A gente ia dar um break aqui, meu papo estava tão interessante, né? Que a gente foi e não fez um intervalo, né? Mas vamos finalizando já com o apoio todo especial aqui da Inox, nosso amigo Márcio Adams, também Pastel e Cia da Jay e da Carol, Ferragens 4 Pontos, amigo Zé, também Casa do Vidro, Valdir, né? Um abraço para o Valdir. E Arte Sérgio, nosso amigo Sérgio também apoiando aqui o nosso programa, a gente agradece. Zaira e Tio Roque, algo mais que você gostaria de acrescentar? Olha, teria muito, né? Mas se estende bastante, né? Horário é horário, né? Para vocês e para nós. Mas foi muito bom, gostamos e às vezes a gente não lembrou de alguma coisa interessante, né? Mas sempre tem tempo ainda, né? Com certeza. O que vocês acham da ideia de, através desse programa Pioneiros em Destaque, mais tarde, achar pessoas interessadas, a gente escrever um livro aqui da história de 4 Pontos, já que o resgate está sendo feito, né? E você como escritor já pertence a... Né? Mas já teve pessoas que já ligaram aqui, mostrando interesse. Não, é uma ótima. Boa. Nós temos até, inclusive, da cidade de Criciúmal, que foi feito um livro, que eu emprestei para uma pessoa, não foi me devolvida, mas tem histórias do meu pai, da minha mãe, que eram os pioneiros de lá, né? Muito interessante aquele livro. Certeza. E os 50 anos da paróquia de lá também, onde a igreja que a gente casou. Eu acho muito interessante essa ideia. A maioria aqui que vieram naquela época vieram lá daquela região de Criciúmal, Três Passos, né? Cerro Largo bastante. Cerro Largo. Santo Cristo, 13 de Maio, Horizontina. Muito bem, nós agradecemos então o seu Eugênio Roque Anchel, Tio Roque e a Zaira, né, que estão aqui com a gente, né, para bater esse papo tão gostoso, né, e relembrar aí os bons tempos, né, da década de 60, 70, né, por aí, e resgatar assim um pouco da nossa história, da nossa cultura de 4 Pontos. Zaira, muito obrigado. Tio Roque, muito obrigado também. Nós que agradecemos pela vinda convite. aqui. Nós não somos pioneiros, mas eu tive que contar o pioneiro meu pai, né? Então os idosos, os pioneiros, me desculpem se eu... Mas eu não falei de outra coisa, assim, lá. Mas faz parte, né? Mas Acho eu precisava contar a história do seu Aloysio Antschel, né? Com certeza, resgatar um pouco. Trouxe... 4 Pontes é um paraíso, ele falava isso é um pra paraíso. nós, né? Antes de nós vir então, pra cá. Né? Os pioneiros mesmo vão contar a história deles, tá? Desculpa. Na verdade, ele é um dos responsáveis, né, por 4 Pontos aqui ter se tornado o que é hoje, né? Por ter trazido tanta gente boa para cá, né? Gente trabalhadora, né? Os nossos pioneiros. Todos que vieram para cá vieram para trabalhar, na verdade, né? Para constituir família. Ele tem a pracinha em São Luís do Oeste, ele tem rua em Toledo, o Lutário também tem. Que legal. E merecido. Vereador, uma baita de uma medalha. Que legal. Muito obrigado, João. Muito bem, muito obrigado e um grande abraço e obrigado por ter atendido o nosso convite para estar aqui com a gente hoje. Agora são 10h40, obrigado Diego, também dando apoio aqui ao nosso programa.